Vamos começar a nossa brincadeira. Então é isso. Voltando então ao texto do Grossfogel, então, ele trata de maneira bem correlata 4 epistemicídios e 4 genocídios. Essa é a grande tese do autor, né? Então, são 4 genocídios e epistemicídios que fundam a modernidade. Então, o primeiro, que aliás, essa foi a pergunta que eu encaminhei para vocês, né? Então, o primeiro ocorre contra judeus e muçulmanos na península de Al-Ândalus, né? Que hoje se considera como o sul da Espanha, sul da Península Ibérica. Então, ali foi um genocídio por quê? Porque um genocídio não só de matança, de subjugação e tudo mais de muçulmanos e judeus, como foi também um epistemicídio, porque não só atentou contra as pessoas, seus corpos, também atentou contra as suas ideias, sua cultura, enfim, toda a sua história de conhecimento, né? Então, foi assim que se fundou ali. Esse foi um dos primeiros passos do Estado espanhol. 5 estados espanhóis é chamada unificação, né? Se estabelece enquanto Estado moderno. O primeiro passo é esse, a destruição, a tomada de Al-Ândalus e com consequente genocídio e epistemicídio contra muçulmanos e judeus. Primeiro ponto. O segundo ponto é que esse genocídio e epistemicídio foi também realizado nas Américas. Num primeiro momento contra os indígenas, os povos que aqui habitavam, estima-se em torno de 20 milhões de indígenas tenham sido assassinados, né, exterminados, não só também os corpos desses indígenas, como toda a sua cultura. Né? Suas bibliotecas foram destruídas aqui nas Américas, as bibliotecas de muçulmanos também foram destruídas em Al-Ândalus. Né? Aliás, nas bibliotecas muçulmanas tinham muito mais livros, estima-se que em torno de 500 mil livros foram destruídos por esse Estado espanhol. Aqui, tantos povos que tinham biblioteca como os incas, os maias, os astecas, nas Américas, de modo geral, né? Também foram toda a sua cultura e o avanço científico e tecnológico que essas culturas tinham, foram também destruídas ou roubadas e apropriadas por esse Estado espanhol no primeiro momento, mas depois também por Estado português, Estado inglês, por todos os Estados europeus modernos. Tá? Então é importante ter isso bem explícito para a gente poder avançar. E o outro genocídio foi contra africanos, né? Sequestro de africanos em África, né? Trazidos para as Américas para a produção de riqueza para esses governantes econômicos e políticos europeus. Ou seja, outros termínio de culturas, termínio de corpos, genocídio mesmo, enfim, nesse termo. E o quarto, ou terceiro, enfim, independente da ordem aqui, foi contra mulheres na Europa acusadas de bruxas entre os séculos XVI e XVII. Também foram exterminadas aos milhões, porque essas mulheres e aí, europeias, brancas, elas ainda, o Grossfogel chama de povos indo-europeus, né? Porque ainda estava sob uma perspectiva bem popular, enfim, ligada à terra, ligada a todo um saber ancestral dos seus povos, né? Inclusive feminino também, e essas mulheres tinham a responsabilidade de organizar a cultura das suas comunas, eram responsáveis pela comuna e também por todo um saber europeu. E também foram exterminadas, aliás, desculpa, né? Nesse momento histórico. E aí, bom, eu falei que não é da aula, já estou dando, né? Quero mais ouvi-los, mas enfim. Mas o que isso significou? Veja, eu quero até colocar essa pergunta para vocês. Não sei se fica muito explícito isso. Hein? Bom, então você estabelece um extermínio de muçulmanos, judeus, mulheres acusadas de bruxaria na Europa, indígenas e africanos. Extermina corpos, extermina cultura. Em nome de que isso foi realizado? Para quê? Por quem? Quais objetivos? Essa é a grande questão. E no seu conjunto, esses 4 epistemicídios, genocídios,
resultaram em quê? É isso que eu quero ouvi-los um pouquinho. Quer dizer, essas respostas nos ajudam, a meu ver, né, e, evidentemente, por aquilo que o Grossfogel falou, né, defendeu suas teses defendidas naquele texto, fundou a modernidade. A categoria índio foi a primeira categoria moderna. Aliás, a primeira identidade moderna, melhor dizendo, foi a categoria índio. Né? Assim, porque aquilo, eu até falei isso no vídeo também, e ele também fala isso no texto dele, né? Que está ligado diretamente a essa ideia do outro. Eu tendo a defender a ideia de que assim, há um problema seríssimo de alteridade. Né? Ou seja, nesse momento, os Estados espanhóis, os governantes econômicos, políticos, jurídicos, etc., religiosos espanhóis, eles não reconhecem o outro como nem como ser humano, né? E, portanto, não passível de respeito, de qualquer outros adjetivos ligados à a essa ideia de respeito. Acho que esse talvez a grande questão. Mas o racismo ele é sempre institucional. É importante ter isso, sabe? Ter noção assim, disso. Assim. O racismo é sempre institucional. Ele é realizado por instituições. E assim, essa conquista das Américas foi realizada nesses termos, né? Foi concretizada por instituições. É isso que eu queria que vocês identificassem. Então, em alguns vídeos eu até falo um pouco lá, né? Para a gente ter essa nitidez, porque senão a gente fica racista em racismo, porque senão você vai criar um ódio contra o outro pela cor da pele, mas não é só isso. Obviamente que a questão da cor da pele está posta, hoje o racismo que predomina no nosso mundo é pela cor da pele, mas ele já foi de outras maneiras, já foi de cunho religioso, e também existe o racismo de cunho religioso também atualmente, que também está ligado à cor da pele, né? Então, nesses termos, mas ele é sempre institucional, sempre institucional. Então, por isso é um absurdo quando alguém fala que, por exemplo, pode ter um negro que não gosta de branco, né? Como tem vários, e não sem motivos, né? Vamos dizer assim, quando vê históricas. Mas, se isso, é o que o Ramon Grossfogel fala, se isso não resulta, e esse negro não, esse branco, no caso, né, que sofreu um racismo, vamos imaginar que o branco sofresse um racismo de um negro, mas se isso não resulta num branco não conseguir emprego, não conseguir estudar nas melhores escolas, não conseguir ascensão social, não conseguir uma série de... Então, o racismo não se concretiza. Então, não tem racismo nesse termo. Agora, se o negro não consegue ocupar, né, o negro não consegue ocupar os status mais altos da sociedade pela sua cor da pele, porque ela é dominada totalmente por esse racismo branco, então, aí sim há um racismo institucional. Que é institucional, nós temos que... Depois eu vou até preparar uma aula para vocês que eu divido um pouco... eu divido... Como é que eu vou dizer o termo? Mas eu divido as formas de poder na sociedade, institucionais, em 5 governanças. Que não é uma só, não é nem política somente, não é? Então, eu divido em governanças políticas, econômicas, jurídicas, socioculturais, né, penal, que eu acho que ajuda um pouco para a gente diferenciar e entender como nesses diversos campos você tem um tipo de exclusão dos negros, não à toa ocupar os piores empregos, as piores escolas, as piores moradias, e por aí vai, como eu costumo falar. Isso é racismo institucional, isso é racismo. Agora, você não gostar do outro, isso acontece, mas não resultar em nenhum prejuízo para ele, não se constitui enquanto racismo, entende? O poder, a gente pode chamar de branquitude, pode chamar de governantes, pode chamar de governança econômica, política, sociocultural. Existe um papel para o negro. E o negro indígena, né, existe aquele que se subordina, aquele que pede bênção todos os dias, aquele que lambe os sapatos dessa elite governante, eles adoram. A elite governante adora de ter um pretinho para chamar de seu. Não, esse preto aqui, gente, preto, gente boa, negro, gente boa, índio, gente boa. Eles adoram isso. Agora, se você fala de tete a tete com eles, mesmo patamar, pronto, aí você
Aí você é a pior coisa do mundo. E se você sabe desconstruir todo o saber que está pautado para eles, que fundamenta o saber deles, aí pior ainda. Agora, se você for anarquista, aí é o fim do mundo. O fim do mundo para os caras, porque você vai na ferida, porque quebra, inclusive, o próprio Estado. Porque o que eles querem sempre do papel de negros, indígenas e seus descendentes, né, é que seja subordinado. Por que todos não foram exterminados? É porque eles estão aqui para produzir riqueza para os brancos, para a elite branca. Por isso que não houve extermínio total e completo. Tem um papel para se cumprir. Se não cumprir esse papel, você vai para a prisão ou você vai ser assassinado. Prisão, cemitério. Tem um papel para você, é subemprego. Subemprego para ficar os milhões. É desemprego para ficar os milhões, para garantir o salário bem baixo e a exploração maior índice possível. Agora, se você vai, se consegue ocupar um espaço e depois com saber e critica isso, pronto, você é o demônio. Vocês estão no curso de Ciências Sociais, né? A princípio, a grande maioria aqui são alguns poucos alunos que são de outros cursos, mas a grande maioria é de Ciências Sociais. A gente tem alguns caminhos para entender as ciências sociais. Eu prefiro vê-la sempre dentro do seu contexto histórico. Sempre. Fora disso, é uma discussão absolutamente superficial, efêmera, e vira o sexo dos anjos, uma loucura. Né? Que, aliás, é muito comum nas ciências sociais. É mais comum fazer isso. Ah, Maquiavel disse isso, Hobbes disse aquilo, Locke disse aquilo. Mas, peraí, disse essas coisas em que contexto, em que sentido, né? Bom, então acho que esse é para a gente entender. Eu gosto do texto do Gross Fogo por conta disso. Ele situa do ponto de vista histórico, tá? Bom, e aí ampliando um pouco mais esse horizonte historiográfico, é importante entender que essa construção moderna, ela passa de uma chamada Idade Média, né, para uma Idade Moderna. Essa Idade Média é caracterizada, o saber está nas mãos de quem nessa Idade Média? E elas iam até durante essa passagem, durante longo, eu ia falar longo time ago. Durante longo tempo, essa passagem está nas mãos da igreja. Esse conhecimento. Então, assim, é importante ter isso. Quem tomava conta das bibliotecas europeias era a igreja. Bom, aliás, por isso que, inclusive, Aristóteles não podia nem ser lido. Nas próprias Aristóteles, olha, que não é nenhum revolucionário. Se o Aristóteles, que era um aristocrata por natureza, era proibido ser lido, né, durante a Idade Média, início da Idade Moderna na Europa, tu imagina se tivesse alguém que criticasse tudo isso. Né? Obviamente está fora. Você tem que entender que o saber está nas mãos da igreja e que quando Descartes fala penso, logo existo, ele dá o primeiro passo para fundar uma perspectiva epistemológica na qual ocorre uma passagem de Deus e da igreja e da religião como centro do saber, uma passagem para que o homem possa também produzir e saber. Veja, e aí quando eu estou falando homem, não é qualquer homem. Vou até ampliar agora que é necessário dizer isso. É o homem branco, proprietário, obviamente, da Europa Ocidental. Nesse contexto, aí estão excluídas as mulheres, estão excluídos todos os outros homens negros, indígenas, asiáticos e por aí vai, né? Estão excluídos também o campesinato europeu. A gente ampliar bem o horizonte. Aquele maltrapilho, aquele sans-culotte, que é aquele que foi fazer a Revolução Francesa e no século XIX. 18, aliás, desculpa. Final do 18, no início do 19. Então, veja, esse domínio está nas mãos de uma aristocracia branca, proprietária, rica, que
está tomando as terras e que, do ponto de vista político, existem teóricos que estão fundamentando isso. Por isso que eu falei isso em um dos meus vídeos, eu lá falei disso. Quais são os teóricos que estão fundamentando isso? Você tem Hobbes, você tem Maquiavel, você tem Locke, todos eles estão fundamentando isso. Aí depois você vai por diferentes formas, Montesquieu, Tocqueville, obviamente tem o Descartes, que a gente já falou. As próprias ideias de universidade vão ser formadas aí sob um prisma de Humboldt, por exemplo. Enfim, então tem Kant, vai ser outro que é tipicamente racista. Tem um vídeo que eu já preparei, não subiu ainda, mas vai subir já em breve. Espero que suba essa semana para vocês poderem assistir quando eu falo isso. Então, quando o Descartes está falando penso, logo existo, ele está fazendo uma mudança do paradigma religioso e colocando assim, eu, homem ocidental, aqui, proprietário, dono do saber, posso também pensar. E quando ele fala do pensamento, quer dizer, está apresentando aí, segundo o Grossfogel, uma visão imperial do homem europeu. O eu se coloca na visão do olho de Deus. Ou seja, esse homem, não um homem qualquer, esse homem branco, se coloca na visão do olho de Deus e vai conseguir estabelecer, olhar para toda a humanidade e produzir um conhecimento imparcial. Veja, daí começa aquela ideia da imparcialidade, da neutralidade, aquilo que eu tentei falar no vídeo, e que o Grossfogel fala também no texto, da imparcialidade, dessa neutralidade, que a gente pode chamar de neutralidade axiológica, que é o Weber depois vai desenvolver isso, que esse tipo de neutralidade e imparcialidade é o que funda as nossas universidades ocidentalizadas. Como se isso fosse possível. Mas para chegar a esse objetivo, não só é necessário dizer que eu vou estabelecer um olhar, posso chegar ao mesmo patamar de Deus, olhar do ponto de vista do alto, olhar, portanto, universalmente. Veja, da ideia também de universidade, um pouco ele fala disso também no texto, mas não é apenas. Tem mais coisa aí, tem aquilo que o Grossfogel chama de dualismo ontológico. É bom vocês saberem que, quando o Grossfogel está resgatando isso, ele está se valendo das pesquisas do Henrique Dussel, que são, aliás, também maravilhosas. No segundo curso, talvez no semestre que vem, eu vou colocar o Henrique Dussel nessa bibliografia também. Mas, se esse dualismo ontológico significa a possibilidade de uma separação do corpo da mente. Por que isso? O que significa essa separação do corpo da mente? Porque, assim, obviamente, todos nós sabemos que o saber, e todo e qualquer saber, ele é produzido a partir de um lugar. Se nós não sabemos isso, aí é o fim do mundo. Esse é o ponto. Todo saber é produzido a partir de um lugar. Quando ele propõe esse dualismo ontológico, significa uma separação do corpo da mente. Portanto, o corpo estava na Holanda, o corpo estava na França, na Inglaterra, o corpo estava na Espanha, mas a mente dele, separada do corpo, podia circular universalmente, tal como os olhos de Deus, e olhar o mundo inteiro a partir do alto e poder escrever sobre qualquer ocorrência na história, na história da humanidade, ou naquele momento histórico, na questão da modernidade. Veja, então ele se arroga um poder universal e do alto para estabelecer isso. E imparcial e neutro, porque está dotado por um saber, depois fundamentado por uma ideia de ciência. E o segundo aspecto é o solipsismo, que é um monólogo interno do sujeito. Ou seja, ele vai conversar consigo mesmo, e aí quando esse solipsismo significa assim, eu não preciso da interação social para construir meu saber. Veja, aí já está o princípio do individualismo, que retira o sujeito da sua interação social, retira do seu lugar social, para estabelecer uma ideia de construção individual, que ele
vai se colocando perguntas, vai respondendo para si mesmo, seu solipsismo, e vai chegar a conclusões universais, neutras, sábias, sobre tudo e sobre todos. Eu não sei se estou me fazendo claro isso aqui, mas quer dizer, esses aspectos, quer dizer, vão fundar aí o que o Grossfogel chama de filosofia cartesiana, tá? Que aí vai gerar toda a ideia de objetividade das ciências sociais ocidentalizadas, a partir de um homem que tem a possibilidade de estabelecer o saber para todos. E é exatamente isso que essa perspectiva decolonial critica e luta. É contra esses princípios desse modo de interpretar o mundo, a filosofia, a ciência, a história, que é estabelecido e amplamente divulgado nas nossas universidades ocidentalizadas. Por quê? Dizer assim, todo saber, o que nós dizemos? Todo saber é produzido a partir de um lugar, a partir de uma história. Veja, aquilo que eu... É por isso que eu coloquei lá no primeiro vídeo do meu canal, eu fiz questão de dizer para vocês, e para quem desejasse assistir, o meu lugar de fala. Qual foi minha origem, né? Qual é a cor da minha pele, qual a minha característica, o que eu tenho aqui em comum para construir um conhecimento. Qual a minha experiência de vida? Cara, que não deu para fazer um diário inteiro da minha vida lá, né? Você vai ter que dizer que eu era botafoguense, salgueirense, uma série de coisas, né? Mas, além disso, mas coloquei lá alguns pontos que eram fundamentais. E eu, obviamente, não posso querer dizer, né, falar do mundo, sobre o mundo inteiro. Eu falo sobre o meu lugar de fala, sobre a minha interpretação, sobre a minha história de vida, com vários atravessamentos, vários, dos mais diversos, né, que vão me ajudar a construir uma forma de interpretar o mundo. É só isso que é necessário que a gente tenha nítido. Que você constrói um saber sempre a partir de um lugar, a partir de uma experiência individual, das relações com as sociais que a pessoa tem. No caso, minhas relações sociais, obviamente, me influenciaram demais para escrever, para pensar, da maneira como os livros que eu li, etc. E tal. Então, mas as universidades ocidentalizadas, elas estão pautadas por um primado que não é esse. É um primado da objetividade. Quando, na verdade, as interpretações, a própria escolha do objeto de estudo que a gente vai fazer é uma escolha subjetiva. É uma escolha subjetiva. A escolha do método que a gente fazer é uma escolha subjetiva. A escolha do quadro teórico que a gente fazer é uma escolha subjetiva. A hipótese que a gente vai estabelecer vai ser uma escolha subjetiva. Tudo é subjetivo. Isso não significa dizer que nós vamos mentir, não. Longe disso. Mas, veja, a totalidade de uma objetividade neutra, universal, isso não é possível. Para ninguém. Sempre será a partir de um lugar. Aníbal Quijano, que ainda não discutimos o texto dele com vocês, mas acho que a gente vai discutir na frente. O Aníbal Quijano falou de colonialidade do poder, que é isso que eu já expliquei em alguns vídeos, né? E vocês já vou repetir aqui agora. Mas além da colonialidade do poder, tem a colonialidade do ser, do saber e da natureza. Então, assim, é necessário descolonizar todos esses aspectos, aí corroborando com aquilo que você está falando aqui agora e também com o que o Caio trouxe, né? Quer dizer, é imprescindível que façamos isso. Descolonializar o poder, o ser, o saber e a natureza. Porque até a natureza, veja, é interessante isso, ele não está nesse texto do Grossfogel, mas está em outros textos, do próprio Maldonado Torres, do Rick Dúcio, da Catherine Walsh, né? Tá a ideia de como que a própria ideia, o nome, o conceito de natureza, é um conceito moderno eurocentrado. Não sei se vocês já viram isso. Porque a natureza, para esse pensamento moderno, capitalista, patriarcal, racista,
é um meio para se atingir fins. Por isso se destrói rios, florestas, animais e tudo, sem o menor constrangimento, que é o meio. Enquanto que, por outro lado, para a literatura indígena, por isso que eu quero discutir os indígenas aqui com vocês, por isso que eu quero discutir aqui o Ailton Krenak, quero discutir o Munduruku, quero discutir com o Schopenhauer, quero discutir também a literatura africana, né, que vai olhar sob um viés absolutamente oposto desse. Por isso, a natureza é Pachamama para os indígenas, é a mãe terra. Eu fico muito feliz com a fala do Krenak, quando diz, porque na montanha é o meu tio. A montanha faz parte da família indígena. Isso é lindo. Isso o pensamento europeu não consegue compreender. Porque você pensa em destruição. Em usar a montanha, se a montanha destrói montanhas desde que a gente vai fazer aqui uma fábrica para ganhar dinheiro. É isso que se pensa. Então, é outra episteme, é outra cosmogonia, é outro polo, né, que eu acho que a gente tem que dialogar aqui, mas isso não entra na nossa universidade. Que se dane os professores que vão ficar com raiva de mim porque eu estou dizendo isso. Eu vou dizer aqui sempre. Isso não entra na nossa universidade. Nós não estamos tendo... Eu não tive acesso a isso quando fui aluno. Eu estudei também no IFIX. Eu não tive acesso a isso. Vocês pouco têm acesso a isso. É isso, que é esse movimento que nós temos que fazer. De ter acesso a uma outra literatura, uma outra forma, outra cosmogonia, uma outra forma de interpretar o mundo, de ver esse mundo. Que diga mais respeito para a gente, porque isso me toca muito. Quando eu vejo um Krenak, um Schopenhauer, quando eu vejo um Abdias Nascimento, uma Lélia Gonzalez, isso está dizendo muito mais para mim do que esses autores, né? Que o Hobbes está dizendo que o homem é o lobo do homem, que eu tenho que ser individualista, que eu tenho que prender, tenho que matar, tenho que criar Estado, tenho que punir, tem que ser coercitivo, que senão... todo mundo... Sabe? Enfim, desculpa, gente, às vezes eu faço um desabafo. Porque quando você tem uma valorização de toda uma cultura europeia, aí o aluno tem orgulho de dizer, eu sou descendente de alemão, sou descendente de italiano, sou descendente de inglês, sei lá o que for. Há um orgulho disso. Porque todo saber construído é pautado nessa ideia. E ao mesmo tempo que você faz isso, você quase que humilha, né? Você menospreza, você deteriora, né, a autoestima de negros, indígenas e seus descendentes. Isso é cruel demais. Ai, eu chego a ficar da terra. É muito cruel. É muito cruel, sabe? Fazer isso com as crianças em sala de aula. E isso ocorre cotidianamente. Não é na sua sala de aula, na sala de todas as salas de aula que a gente já viu. Sabe? Todas as salas de aulas. A gente vê essas crianças. E aí, quando tem um professor que tem uma consciência igual você teve, de valorizar a cultura do negro, de valorizar a cultura do indígena, aí você vê aquela criancinha, ela ficar feliz em se reconhecer enquanto descendente de indígena e descendente de negro, e por aí vai. Buscar uma história. Porque a realidade foi o seguinte, o extermínio desses povos, dos nossos antepassados negros e indígenas, é aquilo que o Gross Fogo falou com muita propriedade, não só exterminou os corpos, eu já falei 1000 vezes, desculpa repetir, tá? Mas exterminou também a cultura, é o epistemicídio. E quando você mata, por exemplo, matava os mais velhos, só para a gente poder entender, durante o processo de escravização, os mais velhos não interessavam aos proprietários, aos conquistadores. Por quê? Porque os mais velhos não tinham força para trabalhar, né, num ritmo que os mais novos tinham. Então, esses mais velhos eram jogados ao mar, eram deixados morrer, enfim, eram assassinados mesmo, porque não interessava para esses conquistadores escravizadores, né, o trabalho deles. Interessava os mais novos. Aí o que você ocorria? Ocorria que você separava os jovens dos seus ancestrais, vamos chamar assim. E aí essa passagem dessa cultura dos ancestrais para os mais jovens, né, ela foi interrompida.
houve, portanto, uma perda de referência dessas pessoas, sabe? Desses jovens negros, indígenas, perderam a referência. Perderam a referência, a cultura, e foram educados pelos... Não educados, mas foram conduzidos, vamos chamar assim, pelos conquistadores. Então, ele perdeu aquilo que ele podia passar para os seus depois. Então, se corta, é um corte no elo, um corte umbilical, mas profundo e cruel, extremamente cruel. Né? Então, é muito legal que a gente possa fazer isso. Parabéns para você por ter feito. Acho que vocês aqui também serão professores que façam isso. Eu hoje, engraçado, eu tenho uma história. Eu já dei aula também para o ensino médio e ensino fundamental. Assim como me formei no IFIX, antes de fazer mestrado, doutorado, eu dei aula. Né? E eu também tinha a mesma situação. Né? Então, eu fazia questão de ali me afirmar como negro, de valorizar a cultura negra, para que eles... Porque é engraçado, deixa eu falar uma coisa para vocês que talvez vocês não tenham tido essa experiência. Sempre quando eu dava aula de escravidão para os meus alunos lá do ensino fundamental, eu percebia que os negros, na sala de aula, eles ficavam envergonhados, eles se retraíam. Isso eu vi em loco. Se retraíam, ficavam numa situação, sabe, era constrangedor. É isso que a nossa academia não sabe. É isso que esse professorado, esse corpo docente branco, não tem a menor noção disso. Não pode nunca dizer sobre isso, porque não sabe. Nunca sentiu isso na pele. E aí eu tinha que criar 1000 subterfúgios ali para inverter o processo de valorização da escravização para que aqueles negros pudessem não ficar com sua autoestima absolutamente rebaixada. Que é essa a ideia quando se fala disso. Sabe? É um processo de luta contínua, luta constante, né? Que, enfim, que é dolorosa, mas, infelizmente, poucas pessoas têm acesso a esse saber, poucas pessoas têm acesso a esse senso crítico, e poucos professores fazem isso que você fez em sala de aula. E aí, os nossos alunos negros, indígenas, eles continuam sendo postos de lado, ridicularizados em sala de aula, mesmo que não seja essa a intenção do professor. Mas o currículo, o próprio currículo, a bibliografia, o saber que é passado, a priori, ele já colabora para isso, que é uma grande pena. Então é necessário a gente fazer uma grande revolução, uma revolução do saber, não só a revolução do saber, várias revoluções, mas a do saber, que é o que a gente está falando aqui, para que isso não ocorra mais, essa crueldade com as criancinhas. O Estado e a Igreja estão atrelados no mesmo processo de subordinação, extermínio, genocídio de outros povos. Acho que isso é um exemplo clássico desse processo. Tá? E aí chegou-se à conclusão de que indígena... veja, as duas opções, eu tentei colocar lá no vídeo, né? Que as duas opções eram racistas. Uma que o indígena precisava ser cristianizado, e outro que o indígena não era humano e, portanto, podia ser escravizado. As duas são racistas. Uma, vamos dizer assim, menos pior que a outra, mas duas racistas. Parte do princípio de... E esse processo de cristianização é um processo cruel demais. Cruel demais também. Eu acho que nós temos que construir uma sociedade, temos que trabalhar para uma sociedade de uma maneira antirracista. Acho que você coloca num ponto, que é um ponto muito delicado, mas não sei como tratar, vou tentar tratar aqui. Por exemplo, claro, do ponto de vista de um professor negro, acho que eu já falei como falar, assim, de um professor branco antirracista, me parece que seria muito, muito prudente, muito razoável, que ele valorize essa cultura negra assim, com os alunos. E aí, chamar o aluno negro, conversar com ele até antes ou depois da aula, e, sobretudo, falar perante toda a turma mesmo, da valorização da cultura negra, da valorização de autores negros, da valorização da história, da valorização dos negros que construíram esse país, sabe? Acho que isso é uma forma de colaborar para uma perspectiva antirracista. E é o que, a meu ver, é o que cabe. Assim. Enquanto outros, obviamente, não vão tratar de nada disso, mas eu acho que cabe esse papel para a luta, para brancos antirracistas, que eu acho que podem
e devem sempre colaborar para lutar, assim, né? Fazer essa crítica, né? E uma crítica institucional, acho. Quer dizer, por exemplo, que quando a gente pode até ver alguns negros defendendo todas as instituições modernas, ou parte das instituições modernas, quando a gente vê negros que não, em função dessa perda das referências, né, ancestrais, acabam defendendo o Estado, defendendo o capitalismo, defendendo dinheiro, né, defendendo black money, defendendo essas coisas todas. Tudo isso foi criado para nos escravizar em cima da matança dos nossos antepassados, né? Então, quer dizer, tem muitos negros também que não sabem, né, como encaminhar uma luta, como fazer uma crítica profunda desse processo. Porque isso não interessa ao branco. Porque o que interessa ao branco é o negro que, não, eu sou antirracista, mas eu defendo o capitalismo. Isso o branco adora. Eu sou antirracista, mas eu defendo o Estado, defendo todas as instituições estatais que escravizaram meus antepassados. Mas isso a gente esquece. Né? Não tem problema, não. Foi com base nesse dinheiro, com base nessa exploração, que foi construído o capitalismo. Mas eu vou esquecer isso. Não, agora eu sou capitalista. Bom, aí eu acho que tem um problema, tem um gap de não entendimento do ponto de vista histórico dos acontecimentos que nos moldaram até os dias atuais. Mas, obviamente, a gente não pode também exigir que essas pessoas tenham toda essa noção, né? Porque eles não foram educados dessa maneira. Muito ao contrário, nós fomos educados, desde criancinhas, a amar o Estado, a idolatrar o Estado. Em algumas escolas, alguns cantam o hino nacional de manhã. Amar a bandeira. E por aí vai. Nós somos isso, seja nos quartéis, nas igrejas e nas escolas. É o mesmo, e no meio de comunicação. É o mesmo padrão, praticamente. Né? Respeito às autoridades. E não a duas autoridades, a gente sabe qual cor que elas têm. E por aí vai. Enfim. Só a paradinha do Mestre Cissa. Vai ser um show na Sapucaí, pode aguardar!